Franklin, uma das questões mais difíceis que eu acredito para a teologia seja a discussão da origem do mal. Isso é algo muito discutido e Sim, que é sim. difícil chegar a um consenso. Mas Agostinho, ele trabalha essa questão. Sim, Como ele sim. trabalha essa questão da origem do mal? Então, antes de entrar nessa questão propriamente dita, ela é um problema, é um desafio intelectual para nós cristãos, mas ela é um problema maior para quem é incrédulo. Isso tem que ser Sim, dito. legal. Porque geralmente na apologética, no debate, o incrédulo acha que nós temos um problema, nós não conseguimos resolver como um Deus todo-poderoso e bom permite a presença do mal na criação. Holocausto, massacres, abortos em escala industrial, armas nucleares, armas de destruição em massa, etc. Mas o problema do mal é um problema muito mais grave para o incrédulo. Como o incrédulo lida com o problema do mal? Ou ele vai relativizar o problema, o bem e o mal não são absolutos, ou, do outro lado, ele vai tentar entender que é o Estado, ou partido, um líder forte que determina o que é bem e mal. Logo, ele vai cair também no relativismo. Em ambos os casos, a única resposta para o incrédulo, para quem não é da fé, é o relativismo. Para os da fé, um primeiro ponto é lembrar que o mal é uma criatura, é algo criado, algo que surgiu na criação, não é algo criado diretamente por Deus. Deus, na Sagrada Escritura, cria tudo muito bom. Eu estou tentando seguir mais ou menos aqui o argumento de Sim, Agostinho. sim. Em algum momento, um anjo se torna o diabo. Seres humanos criados em perfeição no paraíso escolhem o mal. E aí o mal adentra a criação, o mal moral adentra a criação. E é o mal moral que vai bagunçar e fazer surgir o mal natural, doenças, terremotos, etc. e tal. Ou seja, o que o anjo de luz faz e depois Adão faz é uma escolha deliberada para rejeitar o sumo bem. Então, pode parecer um pouco diferente para a gente hoje, mas Agostinho via toda a criação como um tipo de hierarquia. No topo está Deus, Deus o sumo bem. E tudo que se aproxima dele, e mais se aproxima dele, vai se ganhando gradações de melhor em termos de bondade, em termos de sumo bem também, em termos de beleza. Deus é o ser mais belo que há. Tudo que se aproxima dele, o nosso processo de conversão, que dura a vida inteira, vai nos tornando cada vez mais bons e belos, virtuosos, a semelhança do próprio Deus. A gente pode colocar o processo de santificação. Como uma. E isso ajudaria a gente a entender que o processo de santificação não é chato. Quanto mais nós nos aplicamos à santificação, mais belos e bons nós somos tornados pela obra do Espírito Santo em nós. Agora, tudo que vai se afastando de Deus, tudo que se torna vício, vai se tornando mal. Então, o que é o diabo? O diabo está no outro lado. Não é um dualismo como no maniqueísmo, que Sim, Agostinho o maniqueísmo rejeitou, é o dualismo. onde Deus e o mal estão em competição aberta e não há certeza de vitória. O dualismo em Agostinho é virado de ponta cabeça. Então, numa escala ascendente, quem caminha na direção da luz, que é o único Deus, Pai, Filho e Espírito, vai se tornando mais bom e belo à semelhança dele. Tudo que vai se afastando dele vai descendo, vai se tornando mais vicioso ou viciante, mais feio. É desfigurativo. Então, o que é o mal? O mal é uma perversão do bem. O mal não tem existência própria. O mal é parasitário em Agostinho. O mal é tudo que se afasta de Deus. E quanto mais se afasta de Deus, mais mal e mais viciante aquilo fica. Então, para Agostinho, o primeiro ponto é que o mal é parasitário, o mal não é a criação imediata de Deus, não é a criação direta de Deus, o mal desfigura a boa criação divina, o mal se afasta e arrasta aqueles que estão ligados a ele para longe de Deus, tornando aqueles que estão mais longe de Deus cada vez mais feios, cada vez mais viciados no mal e no pecado, e o mal vai ter um fim. Só que nós vivemos experimentando agora a bondade de Deus. Sim. E aguardamos que o Deus Todo-Poderoso dê um fim ao mal. E a palavra já foi dada, o mal vai ser destruído. Os agentes desse mal, que é pessoal, Agostinho fala do diabo também, dos anjos maus, dos demônios. O diabo e seus anjos maus vão ser destruídos. Aqueles que voluntariamente foram escravizados
pelo esse anjo mau e pelo diabo, também vão ser banidos do novo céu e nova terra, que alcançam clímax na união entre Deus e a igreja na ressurreição do corpo e na vida eterna. Ou seja, para Agostinho, o mal permanece na criação. E como Agostinho pressupõe que Deus é o ser absoluto, o mal é definido em termos absolutos. O mal é claramente delineado na revelação que Deus faz da Sagrada Escritura, encapsulada na tradição da igreja. Então, o mal é julgado onde quer que ele apareça. Não há algo que é mal para mim e mal para vocês, sim, ou para quem está nos assistindo. Não, o mal é ordenado por Deus. A idolatria, a inveja, a cobiça, a profanação do seu nome, a desonra de não guardar um dia para Shabá, para descanso. Ou seja, o mal é objetivamente qualificado para a tradição cristã. O mal é mal, seja numa democracia liberal, seja num regime totalitário nacionalista russo, islamita, politizado, China comunista. O mal vai ser mal para todos, em todos os quadrantes da Terra. Só que, se o mal é momentaneamente tolerado para a tradição cristã, o cristão ele tem a certeza de que o mal vai ser derrotado um dia. Isso é profetizado desde Gênesis 3, sim. Quando é dito para a herdeira do descendente que o descendente da mulher, de Eva, vai esmagar a cabeça da serpente. Então, o cristão vive numa tensão, mas uma tensão que vai ser resolvida. O incrédulo pode atacar a gente. Como é que você compatibiliza um Deus bom, sim, com a prevalência do mal no mundo, estupros, matanças, holocausto judeu lá na Segunda Guerra Mundial? Como é que você compatibiliza isso? Para o cristão, ele tem como compatibilizar e aguardar em fé. O incrédulo nem isso. Então, de um lado, nós vemos a tensão, o mal prevalece, algumas vezes na criação, nem sempre o mal vai ser punido nesse lado da existência, mas para a fé, e isso Agostinho trabalha no seu tratado do livre-arbítrio, para a fé, o mal um dia vai ser banido da nova criação. Nós vamos habitar numa nova Jerusalém, onde não haverá mais pranto, choro, doença, pecado, morte, diabo, anjos maus, etc. e tal. Então a gente pode imaginar que Agostinho, então, ele definindo o mal, é a ausência do bem. Exatamente. O mal é a privação, a ausência do bem. O mal não tem existência própria. O mal não existe per si. O bem existe porque o bem emana do próprio Deus, vem do próprio Deus. E tudo que se aproxima de Deus ganha essa virtude de ser bom e belo, virtuoso, né? Na medida que a gente vai se aproximando de Deus, a santificação Agostinho não é um processo chato. Não é uma questão de regras, é uma questão de nós sermos moldados, transformados à imagem de Deus. Então, quanto mais próximos nós andamos de Deus, mais nós vamos nos tornando mais virtuosos, mais bons, mais belos. Quanto mais longe, mais feios, mais maus.